Segunda Reis, capítulo 5, versículo de número 15. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém, amados? Somente a parte A do versículo. Vou ler mais uma vez. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e chegando, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora sei que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Amém, amados? Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Amados, o texto que nós lemos fala da história de um homem chamado Naamã. Eu acredito que todos devam conhecer já essa história, ou se não conhecem profundamente, já devem ter folheado a sua Bíblia e lido acerca desse homem. E a Bíblia nos mostra que ele era um gentio, um homem pagão, um homem que adorava e se curvava ao deus Rimon. Era um homem de posição, porque ele era um comandante do exército da Síria, um homem valente, acostumado a vencer guerras, determinado, além de comandante guerreiro, tinha homens sob a tua autoridade. Ele dava ordem às pessoas, ele comandava exército, porém a palavra de Deus, ela nos diz que com tudo isso, ele tinha um grande problema. Ele era leproso. E quando nós olhamos para a história bíblica, nós vemos que a maioria das pessoas que era cometida de lepra, elas eram isoladas em uma determinada área, não é? E se não acontecesse a cura, ela morreria leprosa. Naquela época era assim que funcionava. E com certeza essa era a trajetória de Naamã. Mais cedo ou mais tarde, ele teria um encontro com a morte. Mais cedo ou mais tarde, aquela lepra que estava embaixo de toda aquela armadura, de toda aquela roupa, ela ia aparecer. Mas o texto nos mostra que ele foi alcançado e transformado pelo poder de Deus. E o interessante é que ele decidiu deixar de lado a tradição. Naamã decidiu deixar de lado o orgulho, deixou de lado a vaidade, e passou a ser um adorador do Deus vivo. O homem que outrora era pagão, que se curvava a Rimon, agora nós lemos que ele declara para Eliseu que não há outro Deus além do Deus de Israel. Amados, quando nós olhamos para as nossas vidas e a nossa realidade, a questão é que, independentemente da posição que nós ocupamos na sociedade, independentemente das suas posses, daquilo que você tem no banco, enfim, ou do que você representa no meio do círculo de amizade que você tem, independente de qualquer coisa, em um dado momento da vida, nós vamos ter o contato com esse poder. Nós vamos ter o contato com a palavra que salva. Nós vamos ter o contato com o Salvador. A diferença é como nós nos portamos diante disso. Como nós nos portamos diante da palavra de salvação. Nós vamos falar hoje acerca do poder que transforma e o que fazer. Qual atitude ter? Baseado nesse texto de Naamã, na história da vida de Naamã, nós vamos ver o que ele fez, veremos erros que ele cometeu, e às vezes nós cometemos as mesmas coisas nos dias de hoje. Em primeiro lugar, nós podemos destacar que na trajetória da nossa vida, nós precisamos aceitar as possibilidades de Deus, mas às vezes isso é tão difícil, e deixamos de ser abençoados, simplesmente porque nós não aceitamos as possibilidades de Deus,
queremos as nossas possibilidades, não é? Mas não aceitamos e não abrimos a nossa mente para entender que a vontade é de Deus, que a igreja é de Deus, que a tua vida é de Deus e tudo pertence a Ele. Em primeiro lugar, aceitar as possibilidades do Senhor. Nesse texto, você pode manter a tua Bíblia aberta e acompanha comigo, versículo de número 1 ou de número 3, diz o seguinte: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este o curaria da sua lepra. O texto nos mostra que essa menina estava escravizada na casa de Naamã. E ela passa a ser então uma pessoa que servia diretamente a mulher deste comandante, né, do exército do rei da Síria. E o interessante é que ela testemunha para sua senhora. Ela sabia de alguma forma, é claro, ela deveria ouvir a conversa dentro da casa e sabia que o senhor dela estava leproso. Então ela diz para a esposa: quem dera se o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Israel. Amados, nunca subestime o poder de um testemunho. Aquela menina escrava dentro da casa de Naamã, ela testemunha do poder de Deus através da vida de Eliseu. Nunca subestime um testemunho, porque Deus ele pode pegar as palavras de uma criança e levar até os ouvidos do rei. Às vezes as coisas passam desapercebido diante de nós. Você imagina a situação de um grande general se submetendo a uma escrava. Aonde na história nós vemos isso, irmãos? Nos nossos dias, nós vemos senhores e patrões que não se submetem às vezes, ou na maioria das vezes, vamos dizer assim, a um conselho do empregado. Que dirá uma escrava, uma prisioneira de guerra. E Naamã então ele se submete, como não havia alternativas para ele. Ele ia morrer leproso naquela situação. Naamã então compartilha a ideia da menina com o rei. E em resposta, o monarca ele diz o seguinte: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi levando muito dinheiro. Isso está no versículo de número 5. Uma coisa que fica bem notória para a gente: Naamã precisava do Senhor. Se Deus não entrasse com providência na vida dele, o destino era a morte. Nós também precisamos do Senhor. Se Deus não entrar com providência nas nossas vidas, para nos perdoar e nos manter, nos ajudar a nos manter longe do pecado, com certeza, o nosso destino também seria a morte eterna. Mas o que Naamã não contava, é que Deus sempre tem um elemento surpresa para nos surpreender. E às vezes isso passa desapercebido por nós. Deus muitas vezes, irmãos, nos revela a sua vontade, escute isso, através de coisas simples, ou pessoas simples. A vontade de Deus às vezes é revelada a nós através de mensagens simples. Às vezes nós queremos ver algo de grande acontecer, mas Deus vem na simplicidade. Tem um texto também no livro de Reis, no 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, que fala de Elias. O Senhor Deus disse: sai e vá ficar diante de mim no alto do monte. É um texto muito interessante. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte, que rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Tem crente esperando o vento. Não estava no vento.
Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Muitas pessoas esperam um terremoto, querem ver a terra tremer, não é isso? Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz calma e suave. Quando Elias ouviu a voz, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou à entrada da caverna, e uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Passa o vento, passa o terremoto, vem o fogo, mas o Senhor não se apresenta nesses elementos. Logo depois disso, uma voz mansa e suave. O que a palavra nos mostra, irmãos? Juntamente com o texto que nós lemos, às vezes nós ignoramos as formas simples que Deus tem para falar conosco no dia a dia. Às vezes Deus usa uma criança, isso passa desapercebido por nós e a gente acha, não, isso é bobeira. E na verdade é o Espírito Santo usando aquela pessoa. Na verdade é o Espírito Santo usando aquela criança. Hoje o meu filho já está com 18 anos. Mas eu lembro uma vez que nós vimos num chevetinho que nós tínhamos há um tempo atrás, há bom tempo atrás, né? E a gente vinha na rodovia. E ele me fez a seguinte pergunta: pai, por que você está desse lado? Eu estava na esquerda. Quem dirige sabe, quem está na esquerda é porque quer andar, na direita é para quem quer andar devagar. E ele falou: se eu fosse você, eu ia para o outro lado. Amados, quando chegou na frente aqui do Estefânia, um cara de muleta entrou na frente do carro. Eu não tive como parar. Eu ignorei aquela mensagem. Eu quase atropelei o cara. Para não atropelá-lo, eu tirei o carro e quase bati do outro lado, fui parar do outro lado da rua. Deus às vezes usa mensagens simples para falar conosco, e às vezes a gente ignora. Mas Naamã ele não ignorou. Como nós também não devemos ignorar, irmãos, que Jesus era um homem simples, de origem humilde, nasceu num estábulo, foi colocado numa manjedoura improvisada. Antes de iniciar o seu ministério, trabalhou. Não veio com pompa, como muitos queriam, nem tampouco chegou com poderio bélico para libertar o povo da opressão. Foi rejeitado, mas através de uma forma simples, revelou ao mundo a salvação de Deus e revelou ao mundo o amor de Deus na cruz do Calvário. Na história de Naamã, a única possibilidade de Deus transformá-lo era através da submissão ao conselho daquela escrava, que era escrava, uma menina retirada do povo de Israel. A única maneira que Deus tinha de alcançar esse homem naquele momento era dessa forma. E na minha história e na tua história, a única possibilidade que Deus tem para nos transformar é através do simples homem chamado Jesus. Não há outro caminho. Essa possibilidade está bem explícita lá em João 3,16. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de uma maneira indescritível, porque não tem como descrever. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, então não temos palavras para descrever o amor de Deus pela humanidade. E Ele deu o seu Filho, Ele entrega o seu Filho, então para resgate de muitos, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A única possibilidade de sermos transformados por esse poder hoje é através da pessoa de Jesus Cristo. Naamã entendeu isso no tempo dele. Nós precisamos entender que no nosso tempo a porta da graça ainda está aberta para aqueles que pretendem passar a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Em segundo lugar, nós precisamos identificar a mensagem de Deus. Versículo de número 4 ao versículo de número 7 diz o seguinte: então Naamã foi notificar ao seu senhor,
dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro, 10 mudas de roupa. Também levou o rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus, que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem, a fim de que eu o cure da sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Não era de costume um rei rasgar suas vestes naquela época. E quando nós lemos o texto, nós percebemos claramente que os sírios eram inimigos do povo de Israel. E Naamã, ele não poderia sair da Síria sem autorização do rei. Mas quando a menina fala com a esposa de Naamã, a mensagem foi clara. A menina diz que ele deveria procurar o profeta. Ele não deveria procurar o rei da Síria. Ele não tinha que procurar o rei de Israel. A mensagem da menina dizia que ele deveria conhecer o profeta que há em Israel. Às vezes nós não identificamos a mensagem de Deus para as nossas vidas. Não conseguimos compreender o que Deus fala conosco. A mensagem de Jesus também é clara. A mensagem de Jesus não diz para procurar Buda, não diz para procurar Maria, não diz para procurar Allan Kardec, não diz para procurar tantos outros. Mas o que ele disse? Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim, vinde a mim. Essa é a mensagem clara de Jesus às nossas vidas. Naamã não entendeu. E às vezes o ser humano hoje também não consegue compreender que Jesus, ele disse que não precisa de um atravessador, porque ele já é o mediador entre Deus e os homens. Todo aquele que está oprimido e está cansado, hoje nós temos os braços abertos de Jesus a nosso favor. Vinde a mim todos, não vinde apenas uma parte da sociedade, ou aqueles que têm um capital, não, nada disso. Vinde todos que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descansos para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Às vezes nós não identificamos a mensagem. Você não precisa de um representante humano para ser transformado. Ninguém precisa de um representante humano. A única coisa que nós podemos fazer é orar e clamar para a tua vida, pela tua vida. Mas o passo de fé é dado por cada um de nós. É por isso que a salvação ela é individual. Ninguém vai puxar o outro pela cordinha, é individual. Nós podemos interceder, mas a mensagem precisa estar clara no teu coração, de que você precisa de Jesus. Quando ele escreve à igreja de Laodiceia, ele diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus está batendo a porta. Jesus, ele vai bater na porta e ele espera que alguém escute. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir. Muitos não escutam. Muitos ignoram a mensagem. Muitos ignoram o chamar de Cristo para uma vida com excelência na presença dEle. E para ter comunhão, repare que primeiro ele bate. Só depois que a pessoa escuta e abre, é que a comunhão é viável. Se ouvir a minha voz e abrir a porta, aí sim eu entro, aí sim eu sento, aí eu faço morada, aí eu vou cear com ele, ele comigo, aí nós vamos ter comunhão. Mas tem que ouvir, tem que entender, tem que identificar a mensagem. Embora Deus tenha, irmãos, usado
uma mula para falar com Balaão, muitos estão esperando um pinguim sair do outro lado do mundo para dizer que Jesus ele veio ao mundo para salvar o mundo. Muitas pessoas estão esperando algo mirabolante acontecer para saber que Deus está verdadeiramente falando com ela. E ignoram as possibilidades de Deus, ignoram a mensagem, não conseguem identificar. No entanto, Naamã também agiu dessa forma. Procura o rei da Síria. O que o rei faz? Prepara uma carta. Pega ouro, pega prata, vai até o rei de Israel, dá esse presente para ele, para ver se ele te cura. Era assim que funcionava antigamente. Agora imagine o rei de Israel recebendo um inimigo com uma carta dessa. É por isso que esse homem ele rasga as suas vestes. E em terceiro lugar, o que nós temos que fazer? Reconheça o caminho de Deus. Eliseu, o profeta, foi um homem muito sábio. E Deus já estava revelando a ele o que estava acontecendo, com certeza. Quando o rei estava rasgando as suas vestes, que Eliseu soube, a partir do versículo 8 até o versículo 12, você pode acompanhar comigo o que acontece. Qual é a atitude de Eliseu? Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir ter comigo. E qual era a mensagem da menina? Vai ter com um profeta em Israel. Ah, se o meu Senhor estivesse na presença do profeta, não é? Olha Eliseu dizendo: deixa-o vir ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Vem, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro, parou à porta da casa de Eliseu. Então este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará a ti, e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá ter comigo, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damascos, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Eliseu nem saiu de casa para atender aquele homem. Deus já estava tratando no coração de Naamã. Imagina Naamã chegando naquele lugar, um comandante, um homem que tinha pompa, um homem que tinha autoridade. Ele estava esperando algo mirabolante. No entanto, o profeta nem sai de casa, manda um mensageiro, fala para ele lá no Rio Jordão, mergulha 7 vezes, ele vai sair limpo. Ele vira as costas e vai embora. Ele vira simplesmente as costas e vai embora. As pessoas querem ser salvas cumprindo os ritos religiosos, até mesmo se afiliando a uma denominação, achando que isso é a essência da salvação. As pessoas acham que dando dinheiro à igreja elas estão comprando a salvação, e com isso tudo acabam procurando substitutos da decisão de depositar a fé em Jesus Cristo. Procuram substitutos. Naamã resiste à mensagem do profeta. Quantos de nós resistimos à mensagem de Deus? Ele resiste. Queridos, esse homem já tinha caminhado mais do que 160 quilômetros de Samaria até o seu destino. Hoje, quando nós falamos em 160 quilômetros, 200 quilômetros, fica fácil nós mensurarmos, mas naquela época não. Ou era a pé, ou nos lombos de algum animal. 160 quilômetros naquela época era uma viagem de quantos dias? Hoje a gente sai com carros que de 0 a 3 segundos já estão a 100 por hora e é muito fácil. Daqui meia hora você está no seu destino.
Agora imagina Naamã, sai da cidade dele, vai procurar o profeta, 160 quilômetros, chega lá, o homem não sai da sua casa. Aquele homem se indignou de forma tremenda. Para realizar, ainda tem um detalhe, ele está na casa do profeta, para ele chegar ao Rio Jordão, eram mais 50 quilômetros. Mais 50 quilômetros, para ele ser abençoado. Naamã sabia, irmãos, que na Síria existiam rios limpos, porque as suas nascentes eram nas colinas. O Jordão não, o Jordão, a sua nascente era no vale. Então aquele homem usa a lógica humana. Se é para eu me banhar e ficar limpo, por que não num rio limpo? Porque tem que ser um rio barrento. Porém o caminho para ser transformado por Deus era o Jordão. Às vezes, com a nossa lógica humana, nós procuramos as coisas mais fáceis e convenientes a nós. Mas é o conveniente a Deus? É o caminho de Deus? Irmãos, nós precisamos identificar o caminho. Deus estava tratando o orgulho de Naamã naquele momento. E muitas das vezes Deus também trata o nosso orgulho dessa maneira. Tem que mergulhar no Jordão. Tem que andar por aqui para recebermos a vitória. Deus muitas das vezes usa métodos não convencionais para transformar o homem. E nós vemos isso no relato bíblico. Vários são os relatos bíblicos. João 9,6, por exemplo. Dito isto, cuspiu no chão e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego e disse-lhe: vai, lava-te no tanque do Siloé, que significa enviado. E ele foi e lavou-se e voltou vendo. Fala um negócio desse para qualquer oftalmologista que ele vai te chamar de louco. Que história é essa? Cuspir no chão, faz um lodo, pega a terra, bota no olho, o cara vai lá, lava e volta vendo. Por quê? Era o caminho de Deus. Nós precisamos identificar o caminho. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos, irmãos. E reconhecer significa entender que não há outra forma de chegarmos a Deus, a não ser através daquele que vive e reina para todo sempre. Não há outro caminho. João 14,6 respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, não os caminhos, sou a verdade. A verdade, ela é absoluta em Jesus Cristo. E a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem como chegar a Deus se não for através da pessoa de Jesus Cristo. O homem pode tentar o que quiser, mas a palavra, ela indica que o caminho é Jesus. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Olha a importância de nós identificarmos o caminho. Nós precisamos identificar o caminho, não é isso? Por quê? Porque se não identificarmos o caminho, nós corremos um sério risco de entrar pela porta larga, e a Bíblia diz que muitos entram por ela. Por quê? Porque a outra é estreita, e a porta e o caminho é apertado, e é esse que vai conduzir à vida, e poucos são as que encontram. Espero que você esteja nesse caminho apertado. Espero que você, em toda a sua vida, busque a porta que é Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui na presença de Deus, e quando somos submetidos a dores, a sofrimentos, como que nós vamos reagir diante disso? Se nós abrirmos espaço, irmãos, o orgulho ele entra no nosso coração, e junto com o orgulho, Satanás ele vem também. Este homem, ele quase perdeu a bênção. Quase perdeu a bênção.
E em quarto lugar, depois de tudo isso, nós precisamos experimentar e buscar o poder de Deus para as nossas vidas. Versículos 11 e 14 diz o seguinte: os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram dizendo: meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não a terias cumprido? Sabe o que eu acho interessante? Os servos identificaram, os servos conseguiram compreender. É só você ir lá e mergulhar. E ele continua: quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Quando nós entendemos tudo isso, irmãos, e nos colocamos exatamente da forma que Deus quer, da maneira que Deus escolheu para nós, nós recebemos as vitórias de Deus, somos alcançados pelas bênçãos de Deus. O que nós temos que fazer é quebrar paradigmas da nossa vida. É isso que nós precisamos fazer. Se o profeta mandasse Naamã guerrear com 5 nações, ele ia fazer, ele ia lá, com certeza venceria, não é? Isso para ser transformado. Por quê? Porque isso era o que ele fazia diariamente, ele estava acostumado com isso, não teria problema para ele, porque ele era um general, não é? Isso iria massagear o ego dele, na verdade. E agora, hoje, nós podemos experimentar o poder transformador do Evangelho. Nós podemos experimentar a palavra que é digna de toda aceitação. Nós podemos experimentar o Espírito Santo em nós. É isso que o mundo não entende. Um tesouro em vaso de barro. O mundo não consegue entender isso. O mundo não consegue entender que um Deus divino, na pessoa do Espírito Santo, habite dentro do ser humano. Mas a palavra nos garante que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Não está nessas 4 paredes, mas está em você, está em mim, está na vida de todos aqueles que se arrependem e reconhecem a obra da cruz do Calvário e reconhecem também que Jesus ressuscitou. Não basta apenas reconhecer que Ele entregou a vida, porque se você não reconhece a ressurreição, você está dizendo que Ele não triunfou sobre a morte, mas a palavra diz que Ele se entregou na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia, vive e reina para todo sempre. Glória a Deus. Eu te faço uma pergunta: será que o orgulho não tem impedido de você ser transformado pelo poder de Deus? Quantas vezes Deus quer tratar conosco, né? Deus não manda, irmãos, que façamos nada além do nosso alcance. Deus não é carrasco. A Bíblia diz que Deus é amor. A essência de Deus é amor, embora também seja justiça, embora também seja juízo. Deus é amor. Ele nunca vai pedir que você faça algo além das suas posses, além daquilo que você pode alcançar. Antes de recebermos a graça, irmãos, nós temos que submeter à vontade. Aí que está a chave de muitas coisas. Antes de nós recebermos a graça, nós precisamos nos submeter à vontade. E qual é a vontade? Arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. É necessário arrependimento para recebermos a graça do Senhor. O doutor Donald Gray, ele disse o seguinte: todos, presta atenção nisso, todos têm o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus. Todos nós temos o privilégio de passarmos a eternidade à maneira de Deus, ou irmos para o inferno à nossa própria maneira. Nós escolhemos. Queremos nos submeter à vontade para recebermos a graça,
ou queremos seguir a nossa maneira, a nossa vontade. 1 Pedro, capítulo 5, diz o seguinte: semelhantemente vós, os mais moços, sede sujeitos aos mais velhos. Mas agora é a parte onde nós queremos chegar. E cingi-vos todos de humildade, uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Enquanto quando Naamã vira as costas para ir embora, a soberba imperava no coração dele. Mas quando ele para dar ouvidos aos seus servos, não é? E muda a sua trajetória para ir até o Jordão, a humildade começa a operar. E quando Deus vê um coração humilde, um coração quebrantado, a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração desse jeito. No entanto, quando ele olha para um coração humano, que ele vê a soberba, aí entra a resistência de Deus. E quem pode quebrar a resistência de Deus? Ninguém. Ninguém, irmãos. Dura coisa cair nas mãos do Deus vivo. Se nós cairmos em uma cilada do diabo, Deus, ele pode nos livrar. Se nós estivermos sendo atacados por um ser humano, vamos dizer assim, Deus, ele pode nos livrar. Mas se nós estivermos na mão do Deus vivo, em resistência devido à nossa soberba, quem poderá nos livrar? Não deixa a soberba entrar no teu coração. Mateus 22, 37 diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Aqui está o resumo de toda a Bíblia. Aqui está o resumo de toda a Bíblia. É amar a Deus e amar ao próximo. Se nós amarmos a Deus, ídolos não vão entrar no nosso coração. Se nós amarmos ao próximo, quantos problemas seriam evitados? Pare e pensa. Pare e pensa. Simplesmente esses dois mandamentos, se fossem cumpridos na sociedade de hoje, a vida seria diferente. Mas as pessoas não conseguem entender a vontade, não conseguem identificar o caminho. Vivem aquém da mensagem de Cristo. Vivem aquém do que a palavra nos diz, que os tempos estão se findando. E nós vemos claramente que tudo está ficando mais difícil. Tudo está apontando para a volta do Messias. E glória a Deus por isso. E graças a Deus por isso, porque a palavra está se cumprindo. Então, queridos, aquele homem rodou 160 quilômetros até chegar a Samaria. Depois ele teria que rodar mais 50 até chegar ao Jordão. Não rodou, ele voltou. A Bíblia não relata quantos quilômetros esse homem voltou. Mas depois que ele escuta os servos, então ele vai até o Jordão. E depois que ele é curado, ele volta mais 50 até onde Eliseu estava, para dizer para ele: ó, não há outro Deus além do Deus de Israel. Muitos viram as costas, como aqueles 9 leprosos, né? Mas esse voltou para reconhecer que não há outro Deus além do Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos submetidos, irmãos, ao poder que transforma, que é a palavra. A diferença é como nós estamos lidando com isso no nosso dia a dia. A diferença é o tanto da palavra que está dentro do nosso coração. Quando nós nos enchemos da palavra, não há espaço para mais nada. Não há espaço para o passado. Não há espaço para orgulho. Não há espaço para soberba. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva, eficaz, é uma semente que brota. Então, quando nós nos alimentamos, isso vai brotando e vai gerando frutos no nosso dia a dia.
E nós precisamos entender isso. Então livre-se hoje do seu passado, seja ele qual for, e viva na expectativa de vitória, viva na expectativa de um futuro ao lado do Senhor Jesus. Amém, amados? Filipenses 1,6 diz o seguinte: pois estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará no dia do Senhor. Eu acho muito interessante essa passagem de Naamã, porque depois, se vocês quiserem ler toda a passagem, achei aqui o versículo, vou ler para vocês. Naamã, ele era pagão, gentio pagão, adorava outros deuses, mas quando ele tem um contato com o Deus de Israel, a vida daquele homem mudou. Ele ganha um ministério. Eu acho muito interessante o versículo 18, porque ele diz o seguinte: nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu Senhor, aqui ele está falando do rei da Síria, né? Quando o meu Senhor entrar na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encostar na minha mão, e eu também tenha que me curvar na casa de Rimom, quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Ele está dizendo o seguinte: eu sirvo ao rei da Síria. Quando eu entrar no templo com o rei, que o rei se dobrar e pegar na minha mão para que eu me dobre também, e eu me dobrar, olha o meu coração. Embora o meu corpo se dobre, mas o meu coração está voltado para o Deus de Israel. E qual foi a resposta de Eliseu? Vai em paz. Eliseu não recriminou, mas disse: vai em paz. O que está dentro do seu coração? Né, irmãos? O que está dentro do seu coração? Deus, ele olha profundamente aquilo que está dentro de nós. Porque às vezes nós podemos estar aqui, a paz do Senhor, abraça um, abraça outro, e aí, varão, só vitória. Mas e o coração? Muitas pessoas estão agindo de forma diferenciada do que esse homem aqui agiu. Ele disse ao contrário: não, por mais que eu me dobre ali, mas o meu coração está voltado para o Deus de Israel. Esse homem foi liberto, teve um encontro poderoso com Deus. Deus transforma o coração dele, não só a carne, mas o coração também. Que as nossas atitudes, irmãos, sejam verdadeiras diante de Deus. É por isso que nós temos que orar quando nós estivermos em nossos lares, enfim, pelos funcionários públicos, por exemplo, que muitos são cristãos, e às vezes estão em funções, e às vezes são delegados a fazer determinadas situações ou coisas, ou cumprir algumas missões, que vão de encontro com a palavra, mas o coração está voltado para o Senhor. E aqui nesse texto nós vemos isso claramente. E a resposta do profeta foi: vai em paz. Porque Deus tinha transformado a vida daquele homem. Então olha para dentro do teu coração. Não permita que a soberba entre de forma nenhuma. Quando Deus delegar alguma coisa, ou quando você compreender a vontade perfeita e agradável do Senhor para a sua vida, não volte no caminho. Mas se for um Jordão que estiver na sua frente, caminhe para ele. Porque lá o Senhor vai liberar a bênção e vai liberar a vitória. Amém, amados? Vamos nos colocar de pé nessa noite em nome de Jesus Cristo. Podemos decidir na nossa trajetória o privilégio de ir para o céu à maneira de Deus, ou ir para o inferno à nossa própria maneira. E a Bíblia nos mostra que a maneira de Deus é melhor. A maneira de Deus é a mais segura. Não há outra. Porque quando estamos caminhando conforme o Senhor Ele quer, nós temos a proteção,
nós temos a provisão, nós temos a presença, nós temos os anjos ao nosso serviço, que são delegados por Deus para estarem conosco, mas tem que ser a maneira de Deus e não a nossa maneira. Amém, queridos? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te glorificamos, Pai, e te exaltamos, Senhor, nesse momento, Pai. Porque o Senhor é digno de louvor, honras e glórias, ó Deus querido, e a Tua palavra nesta noite fala de forma profunda aos nossos corações, Pai. Que nós não devemos, ó Deus, ser dados à soberba, Pai. Que não devemos, ó Deus, endurecer os nossos corações quando ouvirmos a Sua voz, Deus. Nos ensina, Senhor, a aceitar as Tuas possibilidades, Pai. Ainda que tudo diga o contrário, Pai, mas que possamos ter um entendimento claro, Senhor, que todas as coisas vão concorrer para o nosso bem, ou para o bem daqueles que Te amam, Pai. Nos ajuda, Senhor, na nossa incredulidade, Deus. Nos ajuda, Senhor, na nossa caminhada, Senhor, a identificar a Sua mensagem, Senhor, por mais simples que ela seja. Que a nossa comunhão com o Teu Espírito nos leve a não ignorar, Senhor, a Tua palavra e a Tua mensagem. E ainda que caminhos, Senhor, se coloquem diante dos nossos olhos e pareçam caminhos bons, Pai, nos ensina, Senhor, a reconhecer que atalhos não me levam até o Senhor, mas somente Jesus Cristo pode me conduzir a Ti, Deus. Nos ensina a reconhecer, Pai, o Teu caminho, Pai, porque nele há vida, porque nele está a verdade, porque nele está a salvação, porque nele está a provisão, Pai, proteção e presença do Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia estarmos de joelhos prostrados diante de Ti, Senhor, para experimentarmos, ó Pai, o Seu poder nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus. Nós Te clamamos e Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Não nos deixa, Senhor, olhar para trás em momento nenhum, Senhor, porque aquele que olha para trás não é digno do reino. Mas nos fortalece nessa caminhada, Pai, por mais difícil que esteja sendo o caminho, ainda que tenhamos que caminhar, Senhor, 160 quilômetros, ó Deus, ainda que tenhamos que caminhar mais 50, Senhor, ou seja lá como for, que façamos, Senhor, simplesmente para obedecer a Tua palavra, simplesmente para recebermos de Ti o que o Senhor tem de melhor para nós. Nos ajuda, Deus amado, nesta caminhada, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.